Depois de ouvir do meu tio Emílio a história sobre o acerto de contas do bolicheiro com um desafortunado cliente, fiquei mais curiosa ainda para saber o que tinha a ver esta besta a ver com o lobisomem que rondava aquelas bandas nos anos de 97. Então perguntei ao meu tio se as coisas haviam permanecido daquela forma. Meu tio ainda suspirou fundo e disse que ainda houve muita tristeza e desmando daquele homem antes de chegarmos aos dias de hoje. Porém, ele nos contaria como terminou o bolicho naquela época. Os anos seguiram e todos no fundo sabiam da natureza nefasta de Venâncio. Porém, se sentiam de pés e mãos amarrados, pois o homem sabia muito bem esconder os seus rastros. No entanto, certa vez ele arrumou mais uma desavença com o filho de um fazendeiro de posses da região. E assim sendo, o pai do rapaz passou a mandar 2 atiradores acompanhar sempre o filho por onde quer que fosse, e evitava que o mesmo saísse da fazenda à noite. Contudo, não estamos falando de qualquer besta aqui. Falamos de um ser que sabia que tinha em mãos e fazia uso disso há algum tempo. Ardiloso como era, encontraria uma forma de alcançar o seu objetivo. Dito e feito, encontrou um dos capangas no mercado e deu um jeito de tirar o homem do sério. Manuel não levava desaforo para casa e disse a Venâncio que isso não ficaria assim. O caso foi todo pensado. O bolicheiro voltou e fez tudo como normalmente fazia. Quando quase caía a noite, até hoje não se sabe como ele encontrou Manuel rondando seu estabelecimento. Mandou o menino que criava feito bicho ir dizer ao homem que o aguarda no chiqueiro que logo Venâncio iria até lá com ele. Quando Manuel chegou lá, nem soube o que lhe ocorreu. O sanguinário Venâncio tinha mandado o filho mais velho aguardar no chiqueiro e abater o homem à marretada quando entrasse. E assim foi feito. Depois de pôr um fim na vida do homem, o filho o despiu e deixou no chiqueiro como o pai mandou. Talvez alguns de vocês não saibam, mas os porcos comem pessoas e os de Venâncio estavam acostumados. À noite, após fechar o bolicho e se rolar no chiqueiro, deu fim na maior parte que os porcos não comeram. Mas não conseguiu dar fim na cabeça, pois os porcos haviam separado do corpo e havia escorregado nas fezes dos animais para uma parte que sai no açude. Nas noites em que se transformava, acordava bem tarde, e quando acordou, seu filho mais velho estava com uma cara que ele sabia que era problema. E já foi logo perguntando o que diabos estava acontecendo. O filho, apesar de homem feito, mal conseguia balbuciar o que havia ocorrido. Então, a esposa tratou de falar que a cabeça de Manuel amanheceu boiando no açude e que só ficaram sabendo, pois os homens da fazenda onde Manuel trabalhava estavam procurando por ele e passaram pelo açude antes de falar com nós.
Venâncio levantou, cuspindo fogo, e saiu porta fora, esbravejando todo tipo de obscenidades. Os homens o indagaram como aquilo era possível, e ele dizia que nada sabia, e que sumissem dali antes dele perder totalmente o respeito. Os homens ainda disseram que uma cabeça apareceu no açude naquele dia, e estavam dizendo que alguém tentou esconder o corpo. E ele deu risada, dizendo que uma cabeça não provava nada, e fechou a porta atrás dele com uma pancada que fez tudo estremecer. Quando sentou, se decidiu que hoje resolveria de uma vez por toda a questão. À tarde, o delegado veio examinar o local e nada encontrou. As roupas foram queimadas e as armas abandonadas bem longe dali. A tarde chegava ao fim e Venâncio aproveitou a situação e não abriu o bolicho. Se preparou e disse à mulher que ficasse atenta, pois ele iria na fazenda fazer o Bostinha pagar. A mulher lhe pediu para que parasse com isso. Ele jogou a mulher em cima de uma mesa com um tapa e lhe disse que não decidia nada ali. Quando a lua já ia correndo no céu, ele saiu. Seu filho trancou bem a porta e pôs-se a rezar. Foi em busca da mãe e dos outros irmãos, e quando se reuniram em torno do fogão para rezar, ouviram ao longe o uivo sedento de sangue de seu pai. Na fazenda, os cães saíram em disparada na direção da mata. Alguns homens pegaram cavalos e foram atrás. Ao longe se ouvia os cães como se estivessem em uma grande briga, e os homens gritando: "Por aqui! Por ali! Está aqui!" Gritos de pavor. Os que ficaram pareciam sem saber o que fazer, até que viram um dos cavalos sair da mata e cruzar o campo, parando em um elevado. Parecia ter alguém em cima. Então, montaram seus cavalos e foram até o cavalo. Não se ouvia muita coisa. Na verdade, não se ouvia nada, apenas o cavalo respirando pesado. Bem próximo, se via ferimentos no cavalo e um dos homens deitado por cima dele. Quando se aproximaram, viram a garganta e partes do corpo dilacerados. Imediatamente perceberam que era um artifício e logo em seguida ouviram tiros na casa grande. A fera havia entrado pelo teto e tentou abocanhar o filho do fazendeiro. Porém, seu pai, temendo isso, ficava armado junto com o filho no quarto. Os homens ouviram o grito, dizendo: "Não o deixem escapar." E os homens soltaram outros cães que tinham presos dentro de casa e seguiram atrás do volumoso vulto negro que se dirigia à outra parte da mata que cercava a fazenda. Um dos homens percebeu que a criatura estava sangrando e que logo entraria na zona de tocaia que arrumaram para ele. Fez sinal para os outros tomarem formação para cercá-lo, e logo se ouviu os tiros vindo do mato. Assim que começou os disparos, o lobisomem mudou de rota e acabou sendo laçado por um dos homens. Os outros começaram a jogar seus laços. Precisou de muitas cordas para segurar a criatura, que urrava visivelmente enfurecido.
estava babando de gana, e os homens o batiam e estucavam. Quando já quase amanhecia, eles viram que os olhos não queriam crer. A criatura começou a se contorcer. Era horrível ouvir o som de ossos se encaixando e músculos estalando, enquanto os pelos e a pele caíam ao chão. Quando finalmente parou, o fazendeiro reconheceu Venâncio e ficou boquiaberto ao confirmar o que todos falavam. Mandou chamar o capataz e, com um grupo de homens, reunia as pessoas em frente ao mercado para mostrar a todos. As pessoas, apesar de muito cedo, se reuniram rapidamente e, após ver Venâncio naquele estado e ouvir o fazendeiro, saíram transtornados em direção ao bolicho e o incendiaram. Os filhos e a esposa nada puderam fazer. A esposa não parecia aterrorizada. Na verdade, parecia aliviada. Até perceber que o filho mais velho ouvia algo que o pai lhe falou ao ouvido, e ele fez sinal que sim, e viu o homem se ir de uma vez. A esposa correu para o filho e disse: "Você não aceitou, não é?" Já chorando, o filho fez novamente que sim com a cabeça. E dessa forma, o Venâncio garantiu mais um ciclo de lobisomem aqui. Boa noite. Olá, meus queridos inscritos, aqui é Alisson Maciel e venho reforçar novamente o desafio de 10 mil seguidores. Quando eu bater a meta de 10 mil seguidores, eu vou sortear 2 livros do Jefferson José, O Eurofo na Vila dos Lobos e O Dia em que o Sol Parou. Então, se você quer concorrer a esses 2 livros, pegue um dos vídeos do canal e compartilhe o link com seus amigos nas suas redes sociais. Mas, se você não tem paciência para adquirir as obras do Jefferson José no sorteio, entre em contato no link nas descrições. A compra é totalmente segura. Eu já mostrei eu recebendo meu livro, a Heloíse ou dela, o meu amigo Hamilton Quaresma recebendo o dele e mais recentemente meu amigo narrador Andrew recebendo o livro dele.